Galerinha boa, alegre e feliz do segundo ano do ensino médio, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Ananias Carvalho, seu professor de História, e hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de História. Vamos lá para o tema da aula de hoje. O tema da aula de hoje é a independência dos Estados Unidos, a aula é 79. Hoje a gente vai colocar em prática o que a gente já estudou anteriormente. A gente vai ver como é que as ideias do iluminismo, que vocês estudaram com a professora Isabel e a professora Pet, como eles foram colocados em prática. A primeira vez que esses ideais iluministas foram colocados em prática foi na chamada Revolução Americana, na independência dos Estados Unidos. A gente vai começar esse assunto hoje, não vamos concluir na aula de hoje, mas a gente vai entender quais foram as origens do movimento que deu digamos assim, que deu cabo da independência americana. Vamos lá para o slide, para a primeira cartela, para a gente ler um pouquinho e refletir o que o assunto pede para a gente. Independente dos Estados Unidos. O território, hoje conhecido como Estados Unidos, foi colonizado por puritanos ingleses. Olha só, gente. Foi uma colonização diferente do que a gente tem aqui no Brasil. Puritanos ingleses. Lá no século XVII. A ocupação iniciou-se na costa leste do território e acabou por formar as chamadas 13 colônias. Anotem aí no caderno de vocês que os Estados Unidos tiveram origem com as chamadas 13 colônias que ficavam lá na costa leste americana. 13 colônias. Vamos entender agora no mapa atual dos Estados Unidos aonde eram situadas essas chamadas 13 colônias. Vejamos aqui um mapa americano que a gente conhece hoje, os Estados Unidos da América, com uma extensão territorial vasta, é um país com uma dimensão territorial bastante grande, que eu creio que vocês já devem conhecer, o mapa americano, ou pelo menos compreendê-lo a priori, né, galerinha? As 13 colônias, elas ficavam nessa região da chamada costa leste, banhados pelo Oceano Atlântico. A gente vê aqui colônias como Pensilvânia, Nova Jersey, Massachusetts e outras colônias que foram colonizadas por puritanos ingleses, só que com alguma diferença. Quando a gente fala em colonização americana, vem logo na nossa cabeça a chamada colonização de povoamento, diferente do que houve aqui no Brasil, que foi uma colônia de exploração. Só que não foi bem assim como a gente vulgarmente conhece, digamos assim. Ela foi uma colonização diferente em alguns pontos. Uma diferença essencial, voltamos para a tela, é a colonização da região norte e da região sul dos Estados Unidos. A região norte ela tinha um solo um pouco menos fértil, por assim dizer. Ela teve uma predisposição muito grande para a chamada industrialização, por assim dizer. E já a região sul era uma região mais propícia à plantação, foi instaurada uma colonização diferente, baseada no que a gente conhece como o plantation. O que seria o plantation, professor? Basicamente é uma economia agrícola de plantio para a exportação dos seus digamos assim, do que você plantava. Era uma plantação para a exportação. Visava necessariamente a exportação. Já as colônias do norte eram basicamente colônias que estavam sendo povoadas e onde o comércio era bastante aquecido. Então, coloquem na cabecinha de vocês, vamos entender que a colonização americana ela não foi una, tá, galera? Ela foi dupla. Como assim, professor? No norte, basicamente mais voltada para o comércio, no sul, basicamente mais voltada para a economia agrícola para exportação. Com isso em mente, a gente pode seguir a aula para a gente entender como é que se deu esse processo que culminou com a independência americana. Voltamos para a cartela agora. Essas colônias não foram colonizadas igualmente, como eu falei para vocês. A Inglaterra exercia um controle menor na parte norte, caracterizada por colônias de povoamento. Os princípios iluministas que se espalhavam pelo continente europeu inspiravam os colonos do norte a exigir reformas, menos impostos cobrados e mais liberdade
da colônia em relação à metrópole. Galerinha, vocês já estudaram anteriormente sobre as ideias iluministas. O que seriam essas ideias, galerinha? São ideias de contestação social, que surgiram lá na Europa, na França, na Inglaterra, que começaram a questionar a realidade que era vigente naquela época. Como vocês sabem, ideias elas acabam germinando em cabecinhas. E essas ideias chegaram nos Estados Unidos e começaram ali a germinar pequenas ideias de que por que eu tenho que me submeter a uma metrópole? Aqui a gente tem tudo que precisa. É necessário que a gente se emancipe dessa metrópole. E essas ideias começaram a germinar e os colonos, principalmente do norte, começaram a exigir série de reformas que visavam mais autonomia da colônia em relação à metrópole. Vejam bem, galerinha, isso aqui é importante porque daqui a pouco vocês vão fazer certames, vestibular, PSC, CIS e outros certames que vão cobrar esse assunto de vocês. E vocês vão compreender que a independência americana surgiu principalmente graças aos ideais iluministas lá da Europa. Ideias, galerinha, elas mudam, transformam a sociedade. Tudo começa com ideias. E essas ideias iluministas chegaram na América do Norte, nos Estados Unidos, e começaram a fazer com que os colonos contestassem a sua realidade. Isso é interessante saber porque, a partir desse momento, eles começaram a exigir uma certa liberação, uma certa liberdade em relação à sua metrópole. O que seria a metrópole? Metrópole é a Inglaterra e a colônia era as 13 colônias norte-americanas que a gente vai conhecer melhor agora. E essas cobranças, por assim dizer, acabaram, obviamente, não agradando o poder metropolitano, que começou a adotar série de medidas para restringir a liberdade desses colonos. Vamos compreender melhor a nossa cartela agora. Um fator importante que a gente tem que entender, que acontecia nesse período, foi a chamada Guerra dos 7 Anos. Isso aqui é primordial para a gente entender o que ocorria na América nessa época, na América do Norte, dos Estados Unidos. Essa guerra aconteceu entre Inglaterra e França, disputando outros territórios na América do Norte. Os ingleses compensaram as perdas financeiras com a guerra, aumentando os impostos das colônias. Você sabe que guerra não se faz do nada, né, gente? Para você manter uma guerra, é primordial que você tenha dinheiro para bancar isso. E de onde se tira dinheiro? Da onde a Inglaterra resolveu tirar dinheiro? É justamente das colônias, das 13 colônias. Resolveu aumentar a sua carga de imposto. Imaginem só vocês. Os colonos já estavam com ideias de transformação, ideias iluministas. Quando viram que a metrópole, ao invés de conceder mais liberdade para os colonos, acabou taxando ainda mais e aumentando ainda mais a carga de imposto, que já era alta naquele período. E isso, obviamente, gerou uma série de revoltas, uma série de descontentamentos, e o mais célebre foi o saque de um navio de chá inglês, onde eles saquearam esse navio e despejaram a sua mercadoria no mar. Isso gerou uma série de críticas e umas sanções pesadas por parte da metrópole, da Inglaterra. Vamos lá entender com a cartela. Principais leis que surgiram com a Guerra dos 7 Anos para a Inglaterra arrecadar cada vez mais impostos. A primeira lei que a gente vai estudar hoje era a chamada Lei do Açúcar. O que dizia essa lei, professor? Impostos elevados sobre o açúcar e a proibição da compra de rum. Segunda lei que a gente vai estudar hoje, a chamada Lei do Selo. Publicações na colônia só poderiam circular contendo um selo de permissão dos ingleses. Essas duas leis eram pesadas, surgiram depois da Guerra dos 7 Anos e tinham a finalidade, entre outras coisas, arrecadar cada vez mais imposto para bancar os gastos da guerra. Vamos lá. Outra lei que a gente vai estudar, que surgiu naquele período, foi a chamada Lei do Alojamento. Estabelecia que os colonos deveriam fornecer alojamento e alimentação para as tropas inglesas. Outra lei, Lei do Chá,
aumentava o imposto sobre o chá trazido da Inglaterra e proibia a compra de qualquer outro país. Isso aqui vocês devem lembrar lá na história do Brasil, do chamado Pacto Colonial, que a priori não existia nas colônias, nas 13 colônias, e que a lei do chá começava a tentar implementar o que seria um pacto colonial, uma versão inglesa, por assim dizer. Em resposta, olha só o que eu falei para vocês, gente. Em resposta, os colonos americanos se vestiram de índios e invadiram os navios ingleses, lançando ao mar 300 caixas de chá. O episódio ficou conhecido como Festa do Chá de Boston. Obviamente que os colonos não ficaram contentes com as leis que foram estabelecidas e acabaram por assim, digamos que, indo à forra, fazendo a chamada Festa de Chá em Boston, despejando essa quantidade de caixas de chá e gerando revolta metropolitana, por assim dizer. Obviamente que a Inglaterra não ficou contente com isso e acabou impondo ainda mais medidas com a finalidade de punir os responsáveis pela chamada Festa do Chá em Boston. Esse conjunto de medidas para punir os responsáveis ficou conhecida como leis intoleráveis. Olha só que importante a gente saber dessas chamadas leis intoleráveis, assinada lá no ano de 1774, que visavam, entre outras coisas, medidas para punir e bancar o prejuízo da chamada Festa do Chá de Boston. Ok, galerinha? A partir de então, os colonos americanos passaram a se organizar no sentido de conquistar a sua independência a qualquer custo. Portanto, a gente está começando a conhecer como é que se deu esse processo de independência dos Estados Unidos. Como é que se deu esse processo de emancipação política americana? Não se deu da noite para o dia. É necessário que a gente compreenda que os Estados Unidos da América surgiram das 13 colônias, como a gente aprendeu no início da aula, e que aos poucos foi se desenvolvendo, foi com base nas ideias iluministas, propondo mais liberdade para si, e a série de medidas do governo inglês acabou, digamos que, gerando ainda mais descontentamento, ao ponto de os norte-americanos, estadunidenses, compreenderem que a única saída para tentar melhorar a sua vida era buscar a sua emancipação política. Pois bem, galerinha, a aula de hoje chegou ao fim. A gente vai agora colocar em prática o que a gente aprendeu hoje com a nossa DLI, Dinâmica Local Interativa. Questões para vocês agora, vou deixar na tela, vai ficar passando, vocês vão anotar. Daqui a pouco a gente vai voltar a conversar. Gostaria de frisar mais uma vez que a gente valoriza muito a participação de vocês. Quando vocês participam, alegra muito o coração do professor de vocês. A gente tem professores apostos de plantão para auxiliar vocês caso haja qualquer tipo de dúvida. A professora Isabel, a professora Aldilene, a professora Pet estão no plantão para tentar sanar as dúvidas de vocês, caso houver. Pois bem, galerinha, o tempo é de vocês, vão ficar com as questões agora. Daqui a pouco a gente vai voltar para ler a resposta de vocês e verificar o gabarito. Agora é com vocês.
Voltamos, segundo ano, para a nossa DLI, para a interação com vocês. Gostaria muito de agradecer a participação de vocês. Estou vendo aqui no chat que vocês estão participando muito, estão interagindo muito com a gente. E isso deixa o professor muito contente, porque é sinal que vocês estão aprendendo o conteúdo, estão colocando ele em prática. Agora é hora da gente rever nossas questões. Vamos ler juntos. Vou ler as questões para vocês. E em seguida a gente vai, a questão 1 e a questão 2, verificar se vocês conseguiram acertar de forma mais sucinta possível. Questão 1 no quadro. Questão 1 diz o seguinte. Uma questão de vestibular lá da Unirio, para a gente ir logo treinando para futuramente a gente fazer esses certames. O processo de independência das 13 colônias da América do Norte, que culminou com a Declaração de Independência em 1776, relaciona-se a, opção A, adoção de uma política liberal pelo parlamento inglês, que favoreceu o desenvolvimento colonial ao encerrar o monopólio comercial da Companhia das Índias Orientais sobre a venda de chá, lá em 1773. Será que foi isso, gente? Questão B. Intensificação do controle sobre as colônias da América do Norte devido à crise econômica inglesa no final da Guerra dos 7 Anos, lá de 1756 até o ano de 1763. Letra C. Proibição de cobrança do imposto do selo decretada pela Inglaterra, o que extinguiu a principal fonte de renda do governo colonial americano. Aqui está falando que o governo inglês proibiu a cobrança do imposto do selo. A gente viu que não foi isso que aconteceu, né, gente? Vamos lá, para a letra D. Letra D. A sublevação dos colonos frente à decisão do primeiro Congresso Continental da Filadélfia, que reforçava o controle político da metrópole inglesa sobre as 13 colônias. Letra E. Intervenção militar na luta pela independência e auxílio econômico fornecido por outras colônias americanas, tais como o México e o Canadá, que expulsaram os ingleses do território americano após a declaração da independência lá em 1776. Vamos agora para a segunda questão. Vamos ler a segunda questão e daqui a pouco a gente vem com a resposta que vocês enviaram para a gente no chat. Questão 2 diz o seguinte para a gente. Uma forma de arrecadação de imposto e de censura às publicações foi imposta pela metrópole inglesa aos colonos das 13 colônias em 1766, através da opções, letra A, seria a lei denominada pelos colonos de intoleráveis, seria a lei do selo, seria a lei o professor é péssimo no inglês. Essa lei aqui, galerinha. Criação de um tribunal metropolitano de averiguação de preços e documentos na colônia. E letra E, permissão de circulação exclusiva de jornais ingleses metropolitanos. Então, gente, 6 questões. Agora eu quero ver o que vocês responderam pra gente. Vamos lá. Vamos ver o chat que vocês responderam para a gente. A Gabriela Caldas enviou aqui a questão 1, letra B, e a questão 2, letra B também. Ela estuda no ET Maria Rodrigues Tapajós. A Kelly Cristina enviou para a gente a questão 1 é letra B e a questão 2 também letra B, lá na Escola Estadual Rio Preto da Eva. Um abraço para Rio Preto da Eva. Outra interação, João Vitor enviou para a gente que a questão 1 é B e a questão 2 também é letra B. Mais uma interação da Tatiana, enviou para a gente que a questão 2 é B e a 1 também é D. Quer dizer, vocês, na maioria das respostas, a gente está lendo que vocês estão apostando nas questões 1 e 2, sendo ambas letra B. Será que é isso, galerinha? Mais interação, o Wesley enviou para a gente que a questão 1 é letra B e a questão 2 também é letra B. A Júlia está falando que ambas são letra B.
Eu acho. Interessante. Vamos verificar daqui a pouco se vocês acertaram, gente. Mais interação para a gente, não temos mais, então vamos para o gabarito da primeira questão. Vamos ver se vocês acertaram. Gabarito na tela, letra B. Parabéns quem conseguiu assimilar. Já é um treino para futuramente vocês fazerem os vestibulares de vocês, o certame de vocês e irem muito bem em história, porque eu creio que vocês vão arrebentar a história no vestibular. Vamos lá ao comentário da primeira questão. Comentário na tela diz o seguinte: a Inglaterra havia nas colônias do continente americano respaldo para sua economia. Por isso havia necessidade de intensificar o controle das colônias, devido também ao desgaste com a Guerra dos 7 Anos. Então esse é o comentário da primeira questão. Segunda questão, gabarito e comentário para a gente. Segunda questão, também letra B, gente. Se vocês acertaram, parabéns. A lei do selo foi uma das leis proibitivas impostas pelo Império Britânico às 13 colônias da América, atual Estados Unidos. Embora as colônias tivessem autonomia, as leis foram decretadas com o intuito de aumentar o imposto sobre a colônia. Mais uma vez, visando, entre outras coisas, fazer com que o prejuízo das chamadas do prejuízo econômico da chamada Guerra dos 7 Anos fosse sanado cada vez mais, gente. Então eu espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Quero agradecer mais uma vez a participação de vocês. Na próxima aula estaremos aqui, vocês aí, mais uma vez para conhecer um pouquinho mais da nossa história, dessa matéria magnífica que é a história. Espero que vocês fiquem bem e até a próxima. A sua aula continua no próximo vídeo.